Então, o certo é que, sobre o treinador, a notícia que sai da Turquia, a gente tem que informar, é que Vitor Pereira estaria praticamente acertado com o Flamengo. A informação que eu tenho é que não é bem assim. Muitas coisas foram ventiladas sobre treinadores, toda hora sai uma notícia. Ontem disseram que o Juan Carlos Vojvoda, que renovou o contrato com o Fortaleza, foi sondado no Flamengo. Não, não foi. Isso fora de cogitação. Ele não foi. Alguns outros nomes, sim, foram tentados e ventilados e oferecidos, ou então lembrados por alguns outros membros da diretoria. Mas o certo, Letícia e Bruno, é que a diretoria do Flamengo ficou de embarcar hoje para a Europa, mais precisamente para Portugal, para começar a costurar a negociação com o próximo treinador. O Marquinhos, do Tudo pelo Flamengo, fez um vídeo ontem dizendo que a prioridade é Jorge Jesus, que Vitor Pereira agrada e que Carlos Carvalhal é sempre aquele treinador que fica com opção na manga, né? É aquele negócio. O Carlos Carvalhal quer muito flertar com o Flamengo, e o Flamengo nem tanto. O Flamengo quer muito flertar com o Jorge Jesus, e o Jorge Jesus nem tanto. Então é aquele negócio. Quem eu quero não me quer, quem me quer eu não vou querer. É mais ou menos isso. E o Flamengo está nessa situação. Está muito complicado. E eu vejo, às vezes, os diretores do Flamengo um pouco perdidos em relação a isso. Vitor Pereira, Letícia Kelly, é um nome que te agrada? Conhece o trabalho do Vitor Pereira? E a gente conhece, mas eu não conheço muito a fundo. Sei que é um bom treinador, já li, já estudei. Não acompanho a sua carreira desde sempre, mas o pouco que eu estudei, o pouco que eu vi pelos números, as equipes que ele defendeu, parece ser um nome razoável e gabaritado à altura do Flamengo. Porém, não vive um bom momento no Fenerbahçe. Entre Vitor Pereira e Carlos Carvalhal. Eu não vou falar Jorge Jesus, porque seria algo muito possível a sua resposta, a minha e a do Bruno. A gente tem meio que uma unanimidade, embora a gente respeite todas as opiniões. Mas entre Vitor Pereira e Carlos Carvalhal, se você pudesse escolher um dos dois nomes, o que te agrada mais, Letícia? Então, eu acho que os dois técnicos têm muita competência, têm muita qualidade, muita inteligência tática, uma coisa que o Flamengo está precisando. E, na minha opinião, são dois técnicos aí, casca dura, que costumam colocar a ordem dentro da casa, impor a sua opinião, o seu estilo de jogo, o jogador que quer jogar, o jogador que ele acredita que vai ser melhor dentro de campo, só que tem que ter respaldo da diretoria, senão se vir Carvalhal, Vitor Pereira ou qualquer outro treinador, não vai adiantar de nada se não tiver esse respaldo, né? Mas pensando nos dois, Júlio e Bruno, eu acho que o Vitor Pereira, ele tem um pouquinho mais de características aí que me agrada, que seria muito bom para o Flamengo. Não falo de currículo, tá? Porque currículo nem sempre quer dizer alguma coisa. Estou falando dentro de campo mesmo, taticamente. O Carvalhal, ele tem um estilo parecido com o JJ, mas o Vitor Pereira não fica tão atrás, né? Ele é um treinador que gosta de um time muito bem organizado. Ele, na saída defensiva, que inclusive tem sido um erro, inclusive tem sido um sufoco para a gente há muito tempo, ele deixa bem claro como é que um zagueiro deve se posicionar corretamente, tanto para sair, quanto também para se recompor. Ele deixa bem claro em algumas entrevistas como o lateral deve se comportar e receber os passes para poder sair com mais coerência. Ele deixa evidente que quando um zagueiro, por exemplo, vai dar um passe para um lateral, ele tem que dar um passe onde o lateral pegue na perna de origem, na perna predominante do lateral, e não na perna contrária. Então, se ele está um zagueiro esquerdo, toca para o lateral esquerdo sair jogando, um exemplo, ele faz questão que toque na perna esquerda do lateral para ele poder ter a opção ou de sair de frente, em profundidade, ou se tiver apertado, sufocado pelo adversário, que tem espaço pelo meio para poder ir pela outra perna. Né? Não automaticamente recebendo de frente, né, para o meio de campo, e sim de frente para a lateral. E outros fatores também que me impressionam muito do Vitor Pereira. Né? Ele tem uma qualidade ofensiva, ele tem essa questão de toque de bola, controle de jogo, protagonismo. Ele não é aquele jogador que só foca em volume, né, de você ficar tocando e controlando para se desgastar, mas ser objetivo também lá na frente. Taticamente, tem algumas escalações que faz algumas parecidas com o Flamengo. Não que o Carvalhal não seja, mas entre comparações, o Vitor Pereira me agrada demais. Mas é aquela coisa, Júlio, às vezes parece que está desmerecendo o Carvalhal, né? Questão de notícia, está buscando isso e aquilo, e o Carvalhal está ficando ali na manga. Se der, é a opção que vai faltar. E assim, para um treinador do nível do Carvalhal, que tem muita inteligência, eu acho que está menosprezando demais em algumas circunstâncias, né? Espero que daqui a pouco o Flamengo não fique nem com A nem com B, fique sem nada. Espero que isso não aconteça.
com tantas situações aí, tantas sondagens, etc., e nada até agora. Mas que venha um técnico coerente aí, que venha um técnico com DNA rubro-negro, né? Não adianta você trazer qualquer um só por nome, mas que tenha um estilo de jogo parecido com o que o rubro-negro vem atuando. Maravilha, maravilha. A opinião aí da nossa grande amiga Letícia. Antes de passar a bola e a vez para o Bruno Vilafranca, vamos ler aqui os superchats do Só Falam Verdade. Obrigado, irmão, pela participação, pela colaboração aqui nos canais. Ele coloca assim: Vitor Pereira tem todos os requisitos para ser técnico do Flamengo. Vencedor de diversas ligas, ofensivo, enérgico e com muito conhecimento tático. Agora, não tem um bola de cristal para saber se vai dar certo. Isso aí a gente realmente concorda, né? A gente não tem condições de ter aquela bola de cristal para saber se vai dar certo ou não, mas se você contratar minimamente um treinador profissional, um treinador que tem boas ideias, né, e que talvez possa tirar e extrair o máximo do atleta, a probabilidade de ele ter sucesso na equipe que ele vier a comandar é maior. Concorda, Bruno? E a tua opinião, Brunão, entre Vitor Pereira e Carlos Carvalhal, se você pudesse escolher, o que te agradaria mais? O que te agrada mais? E que talvez seria mais interessante você ter qual profissional ao seu lado, se você tivesse essa função, pudesse escolher um desses dois nomes. Júlio, é difícil responder essa pergunta, né? E eu acredito que seja difícil para qualquer um de nós aqui, porque a gente não está lá no dia a dia desses clubes para saber exatamente como é que eles se saem jogo após jogo. E a gente não acompanha o Campeonato Turco, pelo menos eu acho que vocês também não acompanham jogo após jogo do Fenerbahçe no Campeonato Turco. É um campeonato que não tem muito apelo, mundialmente falando, né? Então fica difícil para você poder fazer um conhecimento de como ele está. Não é de como ele foi ou de como ele será, é de como ele está, né? Qual é o momento dele. Então a gente acaba realmente se prendendo aos números. Não tem jeito, do mesmo jeito que a gente não vê todos os jogos do Sporting Braga. Eu acho que são situações bem diferentes de carreira, apesar de eu achar que os dois têm pontos bacanas para ser considerados. O do Carvalhal a gente já falou bastante aqui. O que eu vejo é que, por exemplo, o Vitor Pereira, ele joga... Posso ler esse superchat que tem a ver com o que eu vou dizer agora. Fica à vontade, Bruno. É um superchat do Hélio Cordeiro. E o outro nome aí, desculpa, é muito grande. Eu ia te falar isso, vamos lá. Se eu ler esse nome todo, vai acabar o tempo do superchat. Obrigado, Hélio. Eita, Hélio Cordeiro. Hélio Cordeiro está melhor. Mais Hélio Cordeiro que é melhor. Que não... Valeu, Hélio. Desculpa a brincadeira aí, mas é um nome realmente difícil. É difícil. Vitor Pereira tem a tática 3-4-3, o mesmo sistema do último jogo do Flamengo contra o Atlético Goianiense. Ele é muito rígido, taticamente muito bom. Saudações rubro-negras, beijo, Lelê. Olha, era exatamente sobre isso que eu ia dizer. Nós não estamos acostumados com o sistema de 3 zagueiros. No Brasil, muito pouco se usa, mas é bom que a gente lembre que em 2002, os mais velhos aí, Copa de 2002, último título brasileiro em Copas do Mundo, nós jogamos com um 3-5-2, que é uma variação desse 3-4-3 aí. Para quem não lembra, a gente tinha Lúcio, Roque Júnior e Edmilson. Eram os zagueiros da seleção brasileira campeã de 2002. Era uma época que se jogava muito com 3 zagueiros, né? Hoje, na Europa, isso está retornando cada vez mais. E eu concordo com o que disse aí o Hélio Cordeiro, que no último jogo nós jogamos com 3 zagueiros também. Então, foi algo até diferente. Eu até não estou acostumado muito a ver time jogando, atuando com 3 zagueiros. É muito comum a gente jogar com 4-4-2, com 4-5-1, primeira linha sempre com 4. E eu acho bacana isso, porque dá muita sustentação à defesa, essa linha com 3 zagueiros. Porque esses 3 viram 5, com os 2 alas retornando e fazendo as 2 laterais. Os zagueiros centralizam mais e os alas se tornam mais 2 zagueiros pelos lados. Ou seja, vira uma linha com 5. Eu gosto bastante desse tipo de formação. E os treinadores europeus, ele tem isso. Como eu disse no início, o Júlio, Letícia e galera do chat, o Vitor Pereira e o Carlos Carvalhal, como a gente não acompanha o dia a dia deles, eu acabo me prendendo muito mais aos números e a essa questão. Eu não lembro quem foi que colocou aquele primeiro superchat que você leu ainda agora, sobre um técnico enérgico, que foi um superchat que teve. Enérgico, com bom conhecimento tático, muitos títulos. Parecia até o Jorge Jesus, né? Enérgico, com muito conhecimento tático e muitos títulos. Pô, o Jorge Jesus também é assim. Ou seja, se a gente estiver trazendo um treinador que, independente de quem seja, tenha isso tudo e possa passar isso para os jogadores, eu acho muito interessante. É bom lembrar, não sei se todo mundo sabe, na temporada 12-13, né, na Europa, 2012-2013,
O Vitor Pereira conseguiu um título nos últimos minutos, né, aos 49 do segundo tempo, com um gol do Poçante Kelvin, brasileiro, que jogou em alguns clubes aqui, não deu certo em clube nenhum, mas no Porto ele acabou fazendo sucesso e fez o gol do título em cima do Benfica, do Jorge Jesus, aos 49 do segundo tempo. Então, o que eu quero dizer? Que o Kelvin é um excelente jogador? Não. Mas que o Vitor Pereira tem estrela. E isso é muito importante. Ele ganhou vários títulos em vários países e acho, sim, que é um bom nome para ser ventilado no Flamengo como uma opção. Mas o meu medo é esse que disse a Letícia. É a gente querer muito, não conquistar nenhum deles e ficar sem nenhum e ter que contratar um para tapar o buraco. E esse é o meu medo. Eu espero que isso se resolva o quanto antes. Mas são bons nomes e eu acho que, independente de quem venha, Carvalhal ou Vitor Pereira, o Flamengo ganha muito com o conhecimento que esses caras têm.